Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Um tempo muito especial aqui nesse lugar, sábado e domingo. Pela manhã nós tivemos um tempo especial e acredito que essa noite também há uma unção diferente, uma unção da graça de Deus em nossas vidas. Alguns de nós estamos bem cansados, mas não sobrecarregados, porque o Senhor nos tem dado a graça de poder sermos renovados na sua presença. Você sabe, nós estamos no mês de agosto. O mês de agosto para nós, para a nossa rede de igrejas, é o mês do zelo. E nós estamos trabalhando, ouvindo sobre zelo. O zelo do Senhor que está em nós, que está através de nós. O zelo que não é apenas uma palavra, mas uma revelação. E eu queria trabalhar com você um pouco isso hoje. Eu queria falar sobre as características de alguém que carrega o zelo de Deus. De alguém que recebeu do Senhor o comissionamento de carregar o seu zelo. É fácil falarmos do zelo de Deus, não é? É fácil de falarmos dos atributos de Deus. Afinal de contas, o nosso Deus é um Deus zeloso. O nosso Deus é um Deus fiel. Apesar de tudo o que fazemos, o nosso Deus, ainda assim, continua sendo fiel à sua palavra, aquilo que ele diz. Mas será que nós, o seu povo, não temos que nos posicionar com zelo? Será que nós, o seu povo, não precisamos ser zelosos? Será que nós, como a igreja do Senhor, não podemos corresponder ao Espírito Santo, o comissionamento dele para a nossa geração? Eu queria trabalhar com você hoje duas vertentes: a construção e a desconstrução de algumas coisas. Queria ir ao Velho Testamento e trazê-lo ao Novo Testamento, para que você entenda um princípio poderoso, para que você entenda que servir a Deus é carregar o zelo dentro de si, que servir a Deus não é apenas ir a uma igreja, que servir a Deus não é apenas cantar louvores, que servir a Deus não é apenas servir numa igreja, mas ter o zelo de Deus é carregar o próprio Deus dentro de si. Porque o próprio Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus zeloso, um Deus poderoso, um Deus real. Abra a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 22 e 23. Capítulo 22, versículo 11 a 13. Porque no capítulo 22 e 23 de Reis, segundo Reis, nós temos Josias, o rei Josias, que teve um zelo tão profundo pela obra de Deus, que a Bíblia dedica 2 livros sobre Josias. Não só segundo Reis, capítulo 22 e 23, mas segundo Crônicas, capítulo 34 e 35, narra a vida de Josias. O zelo de Josias começou após um evento importantíssimo. Assim que ouviu a leitura do livro da Torá, da lei, o rei se levantou-se indignado, rasgou as suas vestes. Então, imediatamente, deu a seguinte ordem aos sacerdotes Ilquias, Aicão, filho de Safar, Acbar, filho de Miquias, ao escrivão, ao seu secretário, Safá, e ao oficial do real Isaías: Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, acerca das palavras deste livro
que foi achado. Porque grande é o que, irmãos? Grande é o que? O furor de Yahvé, do Senhor. Por favor, coloque em outra versão. Coloque na versão NVT, por gentileza. Então, se aqui o Senhor estava com eles, diz o seguinte: vocês vão consultar o Senhor por mim, porque o povo e toda Judá precisam entender isso. Porque Judá vão consultar o Senhor por mim, por todo o povo de Judá, a respeito do que está escrito nesse livro que foi encontrado. Você sabia que quando Josias encontrou o livro da lei, Josias rasgou as suas vestes? Josias foi tão chocado, ficou tão chocado com a infidelidade do seu povo, que ele arranca as suas vestes e que ele diz ao Senhor: eu preciso buscar um profundo arrependimento. Sabe o que Josias fez? Josias olhou, encontrou o Torá, encontrou a lei do Senhor, e Josias não ficou de qualquer maneira. Josias rasgou as suas vestes como um símbolo de arrependimento. Deixa eu te falar, vou te fazer uma pergunta. O que você faz quando lê a Bíblia? Quais são as suas práticas ao ler a Bíblia? Hoje você tem a lei disponível a você. Hoje você tem a leitura disponível a você. E o que você faz? Josias traz um zelo e diz: nós não podemos mais continuar do jeito que estamos. A infidelidade tem que ser arrancada de Israel e de Judá, porque o Senhor vive, a sua palavra vive, a graça do Senhor, o poder do Senhor age em nós, ou deveria arder em nós. Quando nós entendemos, quando nós carregamos a revelação da palavra, nós sabemos como ser zelosos. Nós sabemos como podemos arrancar de dentro de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Josias traz uma reforma contra a idolatria. Josias traz uma reforma em várias áreas do Antigo Testamento. Um povo que andava com Deus. Um povo que dizia: povo de Deus. Um povo que adorava com os seus lábios, mas o seu coração estava distante de Deus. Muitas das vezes estamos aqui nessa referência, porque estamos na presença, mas não zelamos por ela. Estamos cantando e não zelamos pela presença do Senhor. Estamos dançando, pulando e não zelamos pela presença do Senhor. Precisamos resgatar o zelo da presença do Senhor. Na minha casa, na minha vida, no lugar aonde eu estou, nós precisamos buscar o zelo do Senhor. Precisamos trazer sobre nossas vidas. Cantamos agora há pouco: Senhor, tira de mim o meu prazer pelo pecado. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que não é teu. Dá-me um coração puro e um espírito reto. Isso é zelo pela graça de Deus. Perdemos o zelo quando saímos de nossa casa e vamos ao templo. Perdemos o zelo quando deveríamos em nossas casas buscar a presença e não buscamos. Perdemos o zelo. Mas Yahvé está querendo nos dizer essa noite: busquem o meu zelo, façam a minha vontade, tenham em mim um relacionamento de zelo. Porque muitas das vezes, irmãos, falamos sobre zelo e nós não entendemos o que é zelo. Josias entendeu o que é zelo.
Eu quero te falar uma coisa: uma pessoa que zela pela obra de Deus entende que precisa se separar do mundo para viver uma vida de santidade. Não existe parâmetro em eu adorar a Baal e adorar a Deus. Não existe parâmetro, não há associação em eu levantar uma vela a Deus e uma vela ao diabo. Não existe parâmetro em eu escutar uma música mundana e escutar uma música de Deus. Não existe parâmetros, associação em estar na presença de Deus, levantando a minha mão e daqui a pouco lá fora fazendo tudo o que Deus abomina. Esse é um problema da igreja. A igreja está perdendo o zelo pela presença de Deus. E eu profetizo essa noite na sua vida, o zelo voltará na sua vida. Quando esse zelo voltar, a glória se manifestará. Tem muita gente querendo a glória, mas esquece que Deus não se associa com qualquer coisa que não pertença a Ele. Ou é de Deus, ou não é. Ou a coisa move-se em Deus, ou não se move. Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, a Bíblia diz: mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês, também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O problema da igreja nos dias de hoje é que ela não tem problema entre abrir a casa para o santo e para o profano. Ao zelo, Deus não divide a sua glória. Deus não divide o seu chamado. Deus não divide você. Deus não quer que você acenda uma vela ao diabo e outra a Ele. Ele quer você por exclusividade. Ele quer você como alguém que ama a sua presença. Isso significa buscar a pureza em pensamentos, em palavras, em ações, pois a santidade é um pré-requisito para um instrumento eficaz na presença de Deus. Eu não sei se você já se perguntou, porque às vezes as coisas não estão dando certo. Porque às vezes parece que você anda para frente e dá 2 passos para trás. Porque às vezes você está com um pé diante de Deus e outro diante de Satanás. Poderia chamar no mundo, não é? Poderia dizer que existe um pé na igreja e no mundo não. O mundo tem um príncipe. O mundo tem um rei, e ele não é Jesus. O príncipe deste mundo, deste século, chama-se Satanás, o diabo. E sabe qual é o maior papel do diabo? O maior papel do diabo é distanciar você da santidade de Deus. O maior papel do diabo não é, às vezes, olhar para você e tentar te destruir. Não, o maior papel do diabo é dizer: se afasta de Deus. E ele consegue, porque ele consegue enganar qualquer um. Nem tudo que é bom na sua vida vem de Deus. Nem todas as coisas que você diz: ah, isso aqui é de Deus, não é de Deus. Porque o que é de Deus não te afasta dele. O que é de Deus não te tira da presença dele. O que é de Deus não faz com que você se distancie da sua santidade. Porque o que é de Deus se aproxima dele, não se distancia dele. Pergunta ao seu coração hoje. Pergunta a você hoje. Você está perto ou longe de Deus? Se você disser para mim que está perto, eu vou acreditar. Se você disser para mim que está longe, também vou acreditar. Por quê, pastor? Porque os teus atos falam sobre a presença ou não de Deus na sua vida. Você quer fazer? Vou te fazer uma pergunta.
Quanto tempo você tem investido em oração? Quanto tempo você tem investido na leitura da Bíblia? Quanto tempo você tem se colocado na presença dele como instrumento dele? Quanto tempo você tem dito a você mesmo não? Eu não quero fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não desejo fazer isso, por mais que isso seja bom para mim, entre parênteses, eu não quero isso, porque isso afronta a presença de Deus. Se você não está fazendo essas coisas, eu sinto muito dizer a você, que você pode estar perto de Deus de lábios, mas distante de coração. E isso eu não consigo enxergar. O Senhor enxerga. E à medida em que o Senhor enxerga, Ele saberá revelar a você o que você é e o que você tem que fazer. Porque se você quer a graça, o poder, a unção de Deus, a pergunta que eu faço é você, para que você quer isso? Você quer isso para quê? Para que você quer ser um instrumento de Deus? Por isso, eu quero dizer a você que uma vida de santidade e dedicação é uma vida de zelo, ou de zelosos. Se não houver isso, você não está debaixo de uma unção de zelo de Deus. Porque você não pode comer aquilo que é consagrado a ídolos e comer aquilo que é consagrado a Deus. E eu posso dizer a você que o ídolo não precisa ser uma estátua, não precisa ser um barro, não precisa ser uma madeira. Ídolos podem ser muitas coisas na sua vida. E todas as vezes em que você olha para Deus e tem um pensamento que eu não vou obedecer, você está distante de Deus. Você perdeu o zelo pela presença de Deus. Uma segunda característica que Josias teve e que eu e você precisamos ter é fidelidade e disponibilidade. Por isso Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30, ilustra sobre a parábola algo crucial. A fidelidade é uma qualidade crucial àquele que zela pela obra e é fiel ao chamado e está sempre disponível a servir. Esse é um problema. Está todo mundo querendo a casa. Está todo mundo querendo o dinheiro. Está todo mundo querendo um casamento. Está todo mundo querendo um monte de coisa. E por causa de querer muitas coisas, irmãos, está barganhando até a sua própria santidade. Às vezes barganha a sua própria salvação. Barganha coisas que são preciosas, que deveriam guardar e zelar por elas, porque talvez seja as coisas mais preciosas que temos, deixamos no meio do caminho por um momento de prazer. Pelo momento aonde parece que somos levados a estar buscando satisfação pessoal. Não há satisfação pessoal para aqueles que amam a Deus. A satisfação daqueles que amam a Deus é agradar o seu Deus, mesmo que isso lhe custe. Mesmo que isso arranque a sua mão, arranque seus olhos, arranque seu coração, arranque a sua perna, arranque tudo. É melhor servir a Deus e agradá-lo do que agradar os homens. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós chegamos no culto do eu. Nós queremos ser aplaudidos. Nós queremos ser, levados a lugares. Nós queremos isso e aquilo outro. Mas nem todos os lugares que você irá, é de Deus para a sua vida. Porque às vezes Deus vai dizer para você, não vai. Mas todo mundo está me convidando. É igual uma festa de 15, de 16, um casamento. Às vezes você recebe um convite e você sabe que naquele momento não era o momento para você ir. Aí você fica naquela dúvida cruel, vou ou não vou? Você às vezes sabe que não precisa agradar os homens, mas você quer agradar os homens, ao invés de agradar a Deus. Aí é cruel. Aí eu quero que Deus seja fiel e zeloso comigo, Ele não pode ser. Porque essa é uma via de mão dupla. Essa não é uma via, só uma via, não, tem mão dupla nessa via.
E essa via é: Ele é zeloso por mim e eu sou zeloso por Ele. Eu amo, Ele me ama. Ele é fiel, eu sou fiel. Ele é fidedigno, eu sou fidedigno. Por mais que para mim seja difícil, eu continuarei sendo fiel ao Senhor. Você está entendendo o que eu estou te falando hoje? E eu não estou falando hoje a pessoas sem maturidade. Eu estou falando aos maduros. Porque os maduros sabem que os dias estão próximos. Os maduros já olham e sabem que o Senhor está vindo. Os maduros não estão olhando para o vento, os maduros estão olhando para a oliveira. E a oliveira já começou a gerar frutos, e já começou a liberar o seu aroma. Por quê? Porque aquele que está no Senhor espera a sua vinda. Aquele que está no mundo diz assim: ah, Senhor, que o Senhor não volte. Mas aquele que está em Cristo diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque o seu coração não está neste lugar. Apesar de estarmos aqui, não somos daqui. Somos forasteiros, somos homens e mulheres que estão aqui de passagem. Nós retornaremos para casa. Nós retornaremos para Nova Jerusalém. E na Nova Jerusalém não entrará aqueles que são anti-zelo. Por isso talvez tenhamos grandes surpresas. Porque às vezes estamos aqui nessa terra e achamos que o que estamos fazendo é de Deus. Não, não é de Deus. Porque Deus tem coisas maiores para nós, mas Deus exige de nós um padrão. Um padrão, irmão. Ouça o que eu estou dizendo. Deus exige de nós um padrão de comportamento. Ah, eu sou bonitinho, eu me arrumo. Não, irmãos, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um comportamento dentro de você que vai guardar a próxima vinda de Jesus. Por isso, no texto de Mateus capítulo 25, de 14 a 30, e você conhece esse texto, ilustra a importância de ser confiável com o que nos foi confiado. Ser fiel não resume em grandes feitos. Ser fiel é ser responsável, diligente com aquilo que temos. Talvez você diga: eu espero muito para ter. Não. Seja fiel no pouco. Ah, pastor, eu queria ser isso, aquilo, outro. Não. Seja fiel no que você tem hoje. Porque o que você tem hoje te habilitará a ter mais no futuro. Tem gente dizendo assim: eu queria tanto ser isso, queria tanto ser aquilo. Mas se você não começar agora, você não terá forças para ser assim lá no futuro. Tem gente querendo tantas coisas, não é? Mas que coisas você está querendo com Deus? O que você tem feito para Deus? Para de ser insensato. Para de ser, e eu vou usar essa palavra, mas me perdoe, para de ser burro. Se o diabo viesse de chifre, de tridente e de rabo, tu correria dele. Mas o diabo não vem com essas astúcias para você. O diabo vem de uma maneira linda e maravilhosa. O diabo vem com boas propostas. O diabo vem com boas coisas, simplesmente para te tirar você do caminho. Seja fiel ao Senhor e diga até mesmo as coisas boas: para aí, que você não é de Deus para a minha vida, porque o que é de Deus vai me fazer ser feliz e abençoado. O problema das pessoas hoje é que elas querem forçar felicidade. As pessoas querem forçar princípios. Princípios não precisam ser forçados. Princípios são literalmente fáceis de cumprir quando nós amamos a Deus. Tem gente que faz tantas coisas, não é? Para ter isso, aquilo, outro. Não faça. Não venda o que você tem. Não venda o seu caráter. Não venda a sua vida. Não seja alguém que troca o que Deus tem para você por causa de alguns prazeres momentâneos. A Bíblia tem uma história e você conhece ela. 2 irmãos, um nasceu antes do outro, gêmeos, com promessas. Mas um irmão decidiu vender o que era precioso por um prato de comida.
Sabe o que acontece com muitos de nós hoje? Estamos vendendo o que é precioso por um prato de comida. Uma coisa que é momentânea. Porque amanhã você continuará tendo fome. Amanhã você continuará fazendo o que você tem que fazer e vai ter fome. Eu quero te orientar uma coisa: não se venda. Não venda o que Deus tem para a sua vida. Não se venda por causa de um prato de lentilhas, porque amanhã você continuará tendo fome. Não se venda, não perca aquilo que Deus tem para a sua vida, porque o que Deus tem para a sua vida é dado aos fiéis. É difícil, pastor? Muito. Não me diga que as coisas são fáceis, pastor, porque elas não são. Realmente elas não são. Às vezes nós temos que dizer não. Quantas vezes você já disse não para uma coisa que parecia ser boa, mas você sabia que não era bom para você? Pelo amor de Deus, para de bater em ponta de faca. Para de bater as coisas que não são de Deus para a sua vida. Seja zeloso pela presença de Deus na sua vida. Sabe, Deus mandou o seu Filho Jesus a morrer pelos nossos pecados na cruz, sim ou não? Ele morreu na cruz, Ele enviou o seu Filho, enviou o seu Espírito, para que nós tivéssemos agora a presença do Espírito Santo. Sabe, você carrega algo precioso demais, você carrega a presença do Espírito Santo na sua vida, mas não o entristeça. Não entristeça o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa que escolheu habitar em você. E essa habitação que é você é um lugar de gente fiel. Agora você decide. Na verdade a vida é sua. Você que sabe. Você que sabe quando você deve trocar a tua bênção por uma coisa humana. Você que sabe. A vida é sua. Mas nunca diga a Deus que Ele não é Deus abençoador. Nunca diga que Deus te esqueceu. Nunca diga que Deus está fazendo você passar pelo vale. Porque às vezes não é Deus fazendo você passar pelo vale. Foi você que tomou a atitude de ir para o vale. Foi você que tomou a atitude de entrar em lugares que você não deveria entrar, mas o seu ego o levou a esses lugares. Às vezes você é petulante, é difícil, é complicado, e assim mesmo depois atribui a Deus que a sua vida está numa boca rota. Às vezes nossas vidas estão à boca rota, não é porque Deus nem o diabo quiseram, é porque nós assim o fizemos. Aí nós precisamos agora guardar o nosso coração diante do Senhor. Guardar a nossa vida diante do Senhor. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E Ele virá, e Ele virá, e Ele virá. E será que Ele encontrará fé na terra? Será que Ele me encontrará, te encontrará apto a subir à sua presença? Ou Ele olhará para nós e nos dirá: eu não os conheço. Mas Senhor, em Teu nome eu orei, em Teu nome eu falei a palavra, em Teu nome isso, pois tudo bem, vocês fizeram isso em meu nome, mas eu não os conheço, porque vocês não guardaram a minha santidade, não zelaram pela minha presença. Porque isso significa, irmãos, que muitos de nós podemos estar na presença, mas de lábios, mas não de coração. Eu, você e nós precisamos zelar pela presença de Deus. Você crê nisso? Pastor, essa palavra é dura. Claro que é dura. Nunca na história da igreja, irmãos, vivemos um conflito tão grande de identidade. É pastor andando de peruca e calcinha na rua. É pregador roubando o outro. É crente não pagando. É crente comprando e não sendo fiel. É crente fazendo isso. É crente dançando no mundo. É crente fazendo isso. É crente fazendo aquilo. É crente fazendo aquilo outro, irmão. A igreja precisa despertar.
Porque enquanto a igreja não despertar, você vai ser enrolado. E olha para o mundo hoje. Seja sincero comigo. Nunca na história da humanidade, crentes foram tão desacreditados como é hoje. Nunca. Porque os crentes de hoje, irmãos, estão dispostos a fazer qualquer coisa para se sentirem bem. Nós cantamos hoje, não foi? Oh, meu Deus, faz de novo. Faz como foi com Pedro, Tiago e João. Ah, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu duvido que a gente encontre hoje gente que foi como Pedro, Tiago e João. Primeiro porque as pessoas querem mais prazer. As pessoas querem mais isso e aquilo outro. E não tem compatibilidade com isso. Os primeiros cristãos foram jogados na arena, porque diziam publicamente: Jesus é o Senhor. Hoje nós não temos nem poder para falar isso lá fora. Porque quando falamos isso lá fora, há tanta gente que trouxe tanto descrédito ao Evangelho, que nós somos desacreditados. Às vezes nós que somos sérios, temos que fazer isso aqui, para as pessoas não nos compararem com ninguém. Porque todas as vezes que alguém chega comigo, quer me comparar com alguém, eu digo: pode parar, eu não sou igual fulano nem ciclano, eu sou Marcelo. Tento andar direito, tento fazer as coisas direito, tento pagar as coisas direito, tento fazer as coisas que eu me estrepo todo, mas a minha palavra não cai por terra. Sabe por quê? Porque eu não quero ninguém dizendo assim: esse crente é um safado, esse crente não presta. Porque perdemos o zelo pela presença de Deus. E nós precisamos resgatar este zelo, irmãos. Você deve resgatar esse zelo. Eu devo resgatar esse zelo, fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. Diga um amém, pelo amor de Deus. Porque se você se enquadra nisso, existe uma necessidade de arrependimento. Porque não adianta, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter todo o dinheiro numa conta bancária. Você pode ter cartões de crédito sem limites. Você pode ter casas e carros, roupas e sapatos. Mas se o seu coração está distante de Deus, isso não vai te salvar. Isso não vai te salvar. O que te salva é o seu caráter. Por isso não importa se você é rico ou você é pobre. Não importa se você mora num arranha-céu ou se mora numa palafita. Se você for fiel, Deus vai te honrar. Mas se você não for fiel, não haverá honra de Deus na sua vida. O problema é que muitos de nós, irmãos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos cantar essa música que cantamos hoje, mas com choro nos olhos, com lágrimas nos olhos, com rasgar as nossas vestes como rasgou o rei Josias. Senhor, livra-me de tudo aquilo que me traz pesar diante do Senhor. Livra-me, Senhor, de tudo aquilo que me fez estar longe da Tua presença. Eu preciso ter conhecimento e obediência à Sua palavra. Em João 14:15, Jesus vai dizer algo muito interessante, porque a palavra de Deus é a nossa bússola. Diga amém por isso. Você tem uma Bíblia em casa? Você tem uma Bíblia em casa? Se você tem, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia e não leia o que você quer, leia o que você precisa. Esses dias eu estava na casa com um irmão. O irmão abriu a sua Bíblia, onde estava escrito raça de víboras. Aí ele olhou para mim e disse: isso aqui não é de Deus, pastor. Eu falei: para de ser sem vergonha. Leia a Bíblia como ela deve ser lida. Sabe qual é o maior problema da igreja hoje? É que qualquer panaca enrola a igreja. Basta um panaca estar com a revelação do CPF.
Basta o panaca ter uma revelação, não sei da roupa íntima da irmã agora, que tem agora essa arrumação. A irmã entrou na igreja, o pastor está vendo a roupa íntima da irmã. Que loucura é essa? Aonde nós nos perdemos? Aonde nós largamos o que é o evangelho verdadeiro, irmãos? Precisamos voltar ao evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro não é carregar uma Bíblia debaixo do braço. O evangelho verdadeiro é ser alguém que é imagem de Cristo na terra. E a imagem de Cristo na terra exige de mim muitas coisas. Por causa do amor que eu tenho a Cristo, eu tenho que obedecer a sua palavra. Por causa do amor que eu tenho a Cristo, eu tenho que estudar a sua palavra. Por causa do amor que eu tenho a Cristo, eu tenho que zelar pela obra da sua palavra. Mas o problema é que nós não lemos a Bíblia. Então nós não sabemos o que Deus quer ou não para a gente. Por isso, quando você lê a Bíblia, você vai entender que existe o santo e o profano. E os dois não podem habitar no mesmo ambiente. Ou eu sou santo, ou eu sou profano. Porque Deus não divide a sua glória. Deus não divide aquilo que Ele é. Jesus vai dizer: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu não tenho que te ensinar a amar. Eu tenho que te ensinar a palavra. Porque se você ama a Deus, você vai obedecer a palavra. Eu não posso manipular ninguém. Eu não gosto de manipular ninguém. Eu não gosto de subir no púlpito e amedrontar as pessoas. Eu gosto de ensinar a palavra. Se ela é ensinada, ninguém vai dizer: eu fui manipulado. Porque como nós ouvimos hoje, a palavra liberta. Sabe por que nós estamos aprisionados? Porque nós não lemos a palavra. Porque nós dizemos que amamos de lábios, mas não amamos de coração. Porque alguns de nós que tem uma Bíblia impressa, só pega a Bíblia no domingo para vir à igreja. E se pega, porque não temos tempo de ler a Bíblia durante a semana. Então nós não sabemos o que nosso Deus está falando. Se não sabemos o que nosso Deus está falando, como nós iremos para onde Ele quer que a gente tenha aqui? Ele quer que a gente vá. Você está entendendo o que eu estou te falando hoje, irmãos? Eu estou te chamando a real hoje. Eu estou sacudindo você hoje. Porque você precisa entender que você não é um fruto de um acaso. Você é a resposta de Deus a uma geração. Mas a resposta de Deus a uma geração tem que ter zelo pela presença de Deus. Quem tem zelo pela presença de Deus não se envolve com pornografia. Quem tem zelo pela presença de Deus não faz negócios exclusos. Quem tem zelo pela presença de Deus não quer ganhar mais do que deve ganhar, não é avarento. Quem tem zelo pela presença de Deus não coabita antes da presença do Senhor. Quem tem zelo pela presença de Deus não abre mão daquilo que é em Deus. Quem tem zelo pela presença de Deus guarda seu coração diante dele, porque quem tem zelo pela presença de Deus ama a sua palavra. Porque se você não o ama, você não acreditará na palavra. É por isso que tem muita gente falando aí: reformula a Bíblia, reformula a Bíblia. Não, não reformula a Bíblia não, reformula o crente. Faz o crente ler a Bíblia, faz o crente orar, faz o crente orar, Senhor. Começa em meu coração, nós cantamos isso hoje. Se você não estiver disposto a isso, tu vai ficar rodando em círculos. E o pior não é nada. O pior, quando a trombeta tocar, tu vai ficar. Esse é o teu problema. Eu não tenho problema nenhum se o Senhor tocar hoje a trombeta. Eu não sei se você vai ter. Porque se você não tem, acerta a tua vida. Larga o que é do mundo e vai servir teu Deus
com caráter, com zelo. Vai colocar a tua vida em ordem. Vai ajeitar a tua vida, porque se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês não vão estar fazendo o que é errado. Se vocês me amam, vocês não vão falar o que não devem falar. Se vocês me amam, vocês não vão coabitar com o pecado. Se vocês me amam, vocês me servirão com caráter, com lealdade, com justiça, com fidelidade, porque vocês me amam. Mas o amor pode ser de palavras. Quantas vezes você já disse a alguém que a ama ou ama e nunca a amou de verdade? Porque com Deus seria diferente. Só que uma pessoa não conhece seu coração, mas Ele conhece. Dizem por aí que coração é terra que ninguém anda. Eu digo que essa é a pior mentira que existe. O meu Deus anda em cada coração. Ele entra nos lugares mais obscuros do coração. Ele consegue ultrapassar a visão da roupa, da carcaça humana e olhar dentro da nossa alma. Porque Ele esquadrinha os nossos pensamentos. Então você pode enganar a mim. Você pode enganar seu marido, sua esposa, seus filhos. Você pode enganar até o diabo. Mas Deus você não engana. E porque você não engana a Deus, eu estou te alertando hoje. Ajeita a tua vida. Corrige o teu caminho. Porque você não sabe a hora que Ele vai vir te buscar. Você pode sair daqui hoje e não chegar na sua casa. Você pode sair amanhã para o trabalho e não voltar à noite. Você pode fazer um monte de coisa e não regressar. Mas se você não regressar, você pode dizer que quando você abrir seus olhos, você estará diante do Deus Todo-Poderoso. Por causa de uma vida de zelo pela presença de Deus. Vocês estão entendendo isso essa noite? Está doendo, diga ai. Mas é melhor esta verdade que eu te diga hoje, do que eu chegar nesse púlpito e dizer: não importa como tu esteja, Deus vai te abençoar. Não importa se você está coabitando erradamente. Não importa se você está roubando. Não importa nada. Deus vai te abençoar. Eu não vou pregar esse tipo de coisa nesse altar. Eu não vou pregar essas mentiras em cima do altar. Porque o altar é santo e eu tenho que zelar por esse altar. Eu não posso dizer a alguém que está errado que Deus vai abençoar. Como eu tive que dizer esses dias a uma irmã querida. Não, ela dizia para pastor, ore por mim. Eu digo, orar por quê, irmã? Para que o fulano largue seu esposo e case comigo. Eu digo, diabo te leve, irmã. Porque essa não é uma oração de crente. Mas está na igreja, carregando a Bíblia, cantando no coral. Que diabo é isso, Senhor? Porque o Senhor não vai fazer isso. E eu dizia ainda a ela, eu oro é que Deus te leve antes que você peque mais do que já está pecando. O zelo de Deus, irmãos, Ele precisa estar no nosso coração. Porque as coisas que fazemos para Ele são santas. Se eu pego esse microfone, eu tenho que estar santo. Se eu sento nessas cadeiras, eu tenho que estar com santidade, com zelo. Porque o que eu faço para Deus, é para Deus, não é para os homens. O problema é que tem muita gente fazendo muita coisa para homem. E o homem, para ser bajulado, faz qualquer coisa. Não, irmãos, não. Ou nós seremos santos, zelosos, e habitaremos o reino de Deus, ou nós não seremos. Ou você vai abrir mão do seu pecado, abrir mão das suas coisas por causa dele, ou não vai dar certo na sua vida. Eu estou te alertando isso. Eu, como seu pastor, estou te alertando sobre isso. Porque se você não entender isso, você vai se arrepender amargamente.
Ah, mas eu não queria ir ao culto e ouvir isso. Problema seu. Se você quiser, tem um monte de igreja hoje aí aberta, dizendo para você, Deus vai te abençoar, Deus vai romper a tua vida, Deus vai desatar isso e aquilo outro, e não importa, traga o seu dízimo e Deus te sara. Ei, até isso Deus nos avisa hoje. Você não pode trazer seu dízimo ao altar se você estiver com perrenga com o outro. Amém? Amém? Por isso que tem gente que não prospera. Eu desenvolvi um sermão sobre isso esses dias. Deus diz assim: traga o dízimo à casa do tesouro, amém? Porque eu vou abrir as janelas do céu sobre a sua vida, amém? Isso é uma promessa. Mas Jesus vai dizer o seguinte: ei, se você tem uma perrenga com alguém, vai ajeitar primeiro. Não traga no altar primeiro, porque não vai adiantar o que você vai colocar no altar. Tem muita gente aí cheia de 9 horas, colocando dinheiro em cima do altar e dizendo assim: ah, Senhor, me abençoa, me guarda, prospera. Ele não vai. Pastor, tu é um pastor, está falando isso? Estou. Porque essa casa não depende do dinheiro de ninguém. Essa casa depende da graça do Senhor nosso Deus. Deus levanta a gente, não sei nem de onde vem, e dá dinheiro. Mas por quê? Porque essa casa é do Senhor. Mas eu não vou corromper o meu ministério dizendo a você: venha e traga, coloque seu dinheiro aqui no altar de qualquer jeito. Porque eu estarei pecando tanto quanto você. Então para de ser birrento, orgulhoso, e vai resolver a sua vida. Em Tiago capítulo 6, versículo 4. Capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6, a Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A humildade que nos permite ser usados, é a humildade que nos permite ser usados de uma forma poderosa na mão de Deus. O orgulhoso diz assim: isso a palavra não é para mim não. O orgulhoso diz assim: ah, eu sou bom uma jossa. Ninguém é bom. Toda a bondade que tu tem é uma graça na sua vida dada por Deus. Tudo o que você faz na sua vida é a bondade de Deus. Você não é bom para ter a casa que tu tem, você não é bom para ter a família que tu tem, você não é bom para ter as coisas que você tem, você não é bom para isso não. Tudo isso foi a graça de Deus que te alcançou. Agora zela por essas coisas. O problema das pessoas é que elas não querem zelar por nada. Elas não querem zelar, elas querem viver uma vida como se fosse normal acender a vela para o diabo e para Deus. Não é. Desculpa te dizer, quebra teu orgulho. Porque foi quando Naamã quebrou o seu orgulho e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, foi que o Senhor o curou. O problema é que Naamã achava que as chagas que ele tinha eram coisas de outro mundo e que ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas às vezes, na nossa jornada terrena, nós precisamos mergulhar no Rio Jordão e dizer ao Senhor: eu decido obedecer ao Senhor e zelar pela presença do Senhor. E aí eu posso ver a cura vindo sobre a minha vida. Às vezes a cura não chegou, não é porque Deus não quer te curar, é porque o seu orgulho impede a cura de Deus. Às vezes você não chega aonde você quer chegar, porque você precisa consertar a sua vida. Ninguém chegará na presença de Deus de qualquer maneira. O salmista vai dizer, e nós cantamos isso hoje:
Quem poderá habitar na presença do Senhor? Os de mãos limpas, de coração puro e de espírito reto. O problema é que nós não queremos ter essas coisas. Porque ter essas coisas pode nos custar não ter um aplauso, não ter um elogio. Porque essas coisas, às vezes, eu estava dizendo isso a alguém esses dias. Alguém me perguntou: pastor, eu fui convidado para ir para tal lugar. Eu disse: não vai. Não é para você ir. Mas pastor, é uma oportunidade única. Eu falei: não vai. Você não está preparado para sentar nessa mesa. Dito e feito. Sentou na mesa no tempo errado, antes do tempo. Se corrompeu pela mesa e caiu. E não consegue se levantar hoje. Orgulho. Orgulho. O problema é que você está numa igreja onde se pega a palavra todo domingo, aonde é ensinada a palavra todo domingo. Você ouve a palavra no domingo, ela entra por aqui e na segunda-feira ela sai por aqui. Que você acha que na segunda-feira, quando tu coloca o selfie na rede social, tu não está preocupado se aquilo está ou não agradando a Deus. Diga ai. Diga ai, irmão. Porque se você quer ver a glória de Deus, zele pela presença de Deus. Eu estou te dizendo isso, talvez isso... Eu sinto que talvez esse seja um sermão que eu não deveria ter pregado por alguma coisa, mas o Senhor me confirma que era esse o sermão. Porque eu não quero te agradar. Eu não quero te agradar. Eu quero agradar a Ele. Eu não quero te ver sujo, eu quero te ver limpo. Eu não quero te ver como alguém na beira do caminho. Eu quero te ver no caminho. Mas o caminho é estreito. O caminho largo não é para nós. O caminho largo nunca foi para nós. O nosso caminho é estreito, igreja. O nosso caminho é difícil. O nosso caminho é tortuoso, doloroso. Mas o nosso caminho é certo. Porque o nosso caminho é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas seguir a Jesus não é fácil. Seguir a Jesus não é fácil. Seguir a Jesus é deixar no meio do caminho muita coisa. Seguir a Jesus, irmãos, não é ter uma casa, não é ter um carro, isso não é errado. Seguir a Jesus é levantá-lo como centro de nossas vidas. É dizer a Ele: eu abro mão da minha vida por causa da tua vida, mesmo que isso me custe. Mesmo que isso me arrebente, mesmo que isso me faça sofrer, mas eu quero é o Senhor na minha vida. Porque é isso que nos levará para os céus. Para de ser um crente menino, menina. Porque quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Mas agora que sou homem, deixei de fazer as coisas de menino. Esse é o evangelho que é real. O evangelho real, ele não tem maquiagem. Deixe as coisas para trás para viver novas coisas. Jesus vai afirmar isso claramente. Quem perde a sua vida por amor a mim, a achará melhor do que a perdeu. Mas ninguém quer perder nada. Tu não quer perder teu tempo. Tu não quer perder teu dinheiro. Tu não quer perder teu prazer, teu sexo. Tu não quer perder a tua pornografia, a tua mentira.
Tu não quer perder o teu prazer momentâneo. Tu não quer perder nada. Se você não quiser perder nada, é um direito seu. Mas quando ele disser para você que não te conhece, não fique dizendo: ah, ele foi ruim comigo. Ele não foi ruim com ninguém. Eu estou aqui hoje me sentindo igual aquele homem que Jesus vai falar que é o amigo do noivo. Ele vai gritar, espernear, e ninguém vai gostar de ouvir o esperneio e o grito. Mas é necessário que alguém esperneie e grite, para que a igreja se levante como uma noiva ataviada para ver seu noivo. O problema é que as pessoas não querem mais isso. Elas estão em igrejas, escondendo-se lá nas igrejas grandes, porque podem fazer o que quiserem fazer escondido, que os pastores não sabem. Porque ninguém quer ter a sua vida corrigida. Você não quer que ninguém te corrija, por isso você se esconde. Foi isso que aconteceu com Adão e com Eva. Adão e Eva se escondem porque sabiam que seriam corrigidos. Mas não adianta você se esconder. Quando ele quer falar, ele vai falar e vai te encontrar e vai te corrigir. O problema é que nós não queremos mais esse evangelho. O evangelho que nós fomos ensinados, irmãos, é um evangelho que é puro, não é híbrido. É um evangelho que me corrige. É um evangelho que talvez me leve para a prisão, como Pedro, como Paulo. É um evangelho que me faça perder a cabeça, como Paulo perdeu a cabeça em Roma. É um evangelho que faz consumir Ananias e Safira. O zelo precisa voltar a casa. E os zelosos estão nessa noite, nesse lugar. Você não precisa ficar se espelhando em ninguém, se espelhe em Jesus. Veja o que Jesus fez e faça o que Jesus fez. E aí o evangelho será glorificado. Porque os pais verão os filhos seguindo o caminho certo. Porque Jesus nos ensinou a seguir o caminho certo. O problema é que nós não queremos ouvir isso. É por isso que tem muita igreja lotada. Se eu fizer aqui a campanha dos 10 dedos de Deus, ouro e isso, vai estar lotada. E eu não vou me corromper fazendo isso. Eu vou pregar o evangelho. Doa a quem doer. Seja difícil, pode ficar só eu, minha esposa e meus filhos aqui. Mas eu não deixarei de pregar o evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus. Porque o evangelho é a boas novas aos pecadores. Porque o evangelho é transformação. Porque o evangelho é redenção. Porque o evangelho é salvação. Você que sabe, a vida é sua. A vida é sua. Se você não entender isso, continue vivendo o que você está vivendo. Mas nunca diga que você nunca ouviu que deveria corrigir a sua vida e zelar pela santidade e a presença de Deus na sua vida, porque você ouviu. Você pode sair pelaquela porta hoje. Você pode fazer tudo o que é errado e faça, porque quem é sujo deve se sujar mais. E quem é limpo deve se limpar mais. Porque você não pode ser morno, porque o morno será vomitado. Você está entendendo o que eu estou te falando hoje? Foi dura essa palavra? Foi. Mas é a palavra que eu precisava pregar para você hoje. E não importa se está lotada a igreja ou se não está. É a palavra de correção. Deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor te corrigir. Deixa o Senhor te limpar. Deixa o Senhor te transformar. Deixa o Senhor tirar essa veste imunda que você está vestido e deixa Ele colocar uma veste nova na sua vida.
Deixa o Senhor te dar um banho de sangue do Cordeiro e te limpar de toda a impureza que há na tua vida. Deixa o Senhor colocar um anel no teu dedo e dizer que tu é um filho, uma filha amada. Que tu é um povo escolhido de Deus. Uma nação santa. Um povo separado para Ele. E um povo separado não se mistura com o que é errado. Um povo separado não coabita com aquilo que é errado. Porque o que é errado me afasta. Mas o que é certo me aproxima. Dói, dói. Dói. Porque quando Paulo estava se queixando a Deus, dizendo: Deus, eu estou com um espinho na carne. Podemos fazer várias conjecturas sobre esse espinho na carne. Um dia desse eu fiz uma que eu fiquei pensando, eu digo, eu sou um herege mesmo. Aí ele fala para Deus: Deus, me tira isso, Senhor. Não é fácil te servir com esse espinho na carne. É difícil, Senhor, te servir. Toda vez que eu estou querendo fazer, isso vem e me arruína. Aí o Senhor disse para Paulo: Paulo, preste atenção no que eu vou te falar. Eu vou deixar o espinho na sua carne, mas a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo. E a minha graça que vai te sustentar no processo do espinho na carne. Tem espinho na sua carne que Ele não vai tirar. Mas você vai vencer o espinho nessa carne. Ela vai estar lá para te mostrar que você não é forte. O espinho na carne vai estar lá para te mostrar que você não é invencível. Mas ela vai estar lá, mas ela não será maior do que a graça de Deus na sua vida. E você vai lutar com o espinho na carne. Você vai correr com o espinho na carne. Você vai viver com o espinho na carne. Mas esse espinho na carne não será maior do que a presença e o zelo da presença dele na sua vida. Que você precisa zelar pela presença dele. Dói, dói. Vai te fazer chorar várias vezes. Você vai entrar no quarto, tem dias que você vai entrar no quarto, você vai se ajoelhar ou se jogar na cama ou no chão e dizendo: Senhor, eu não consigo. E você vai dizer: consegue sim, porque eu estou contigo. O Senhor é mais forte do que eu, não é mais forte do que você. Eu sou mais forte do que isso na sua vida. Mas eu quero que você entenda uma coisa hoje, querido irmão e irmã. O Evangelho não é brincadeira, o Evangelho é algo sério. A trombeta vai tocar. E quando ela tocar, ela vai separar o joio do trigo. E se você já viu, o joio e o trigo são idênticos. Tem muito joio no meio do trigo na igreja. Mas não cabe a mim separá-los. Cabe ao Senhor separar. E Ele vai separar. Sem choro nem vela. Ele mesmo vai tirar. Porque a seara é dele. O meu papel é te ensinar isso. O papel dele é separar o joio do trigo. E o teu papel é escolher se você é joio ou se você é trigo. Amém, irmãos? Fica de pé. Vamos orar. Se alegra, irmão. A verdade não é para te matar, a verdade é para te curar. A verdade não é para te aprisionar, é para te libertar. Porque o Espírito Santo está me falando aqui que tem muito pecado que está te dominando. Uau!
Tem muitas emoções que te dominam. E porque te domina, você perde. Porque te domina, você não avança. Porque te domina, você não é transformado. Então está na hora de você dizer: eu vou fechar a porta para isso. Eu vou bater a porta na cara desse pecado. Na cara desse desejo. Dessa vontade. É fácil? Não. Mas se você quiser, você consegue. Eu queria que você, por alguns segundos, olhasse para dentro de você e decidisse que caminho você vai trilhar. Que caminho você vai trilhar? Isso não é mais comigo, isso é com você agora. É com você agora. Sabe por quê? Porque ninguém conhece a sua vida melhor do que você, a não ser Deus. Eu não conheço o que você faz escondido. Eu não conheço quais são os seus pecados de estimação. Eu não conheço quais são as suas atitudes. Porque você pode ser uma pessoa que adora a Deus com os lábios, mas o seu coração está distante dele. Você pode ser uma pessoa que diz que essa aqui é a melhor casa do mundo, mas quando a casa dita algumas regras, você diz que não vai obedecer. Você decide a sua vida. Afinal, a vida é sua. Você sabe o que você vive. Você sabe o que está acontecendo na tua vida. Você sabe por que você não está indo para frente. Porque você está andando em círculos. Você talvez tenha recebido a resposta hoje porque você não recebe a cura. Talvez você tenha recebido algumas respostas hoje. E se você recebeu respostas, você precisa tomar uma atitude hoje. Porque a vida é sua. Como seu pastor, eu preciso pregar essa verdade. Doa a quem doer. Que te afaste ou te aproxime de Deus, eu tenho que pregar essa palavra. Senhor, eu quero orar essa noite. Eu quero, em primeiro lugar, pedir perdão ao Senhor. Como Josias, eu quero rasgar as minhas vestes diante do Senhor. Porque muitas das vezes eu estou lendo a Bíblia, eu estou ouvindo a Bíblia, mas eu não tenho tido, Senhor, uma atitude correta de obedecê-la e transformá-la em meu manual de vida na terra. Talvez eu tenha optado por ler a Bíblia só na parte onde eu sou abençoado. Mas eu não posso esquecer que na Bíblia existe um episódio que o Senhor diz que nós temos que escolher entre bênção e maldição. O Senhor deixa claro quais são as atitudes que me levam a viver a bênção. E também deixa claro quais são as atitudes que me levam a viver a maldição. E eu tenho que fazer a escolha. E eu sei que fazer a escolha não é algo fácil, Senhor. Eu sei. Eu não prego a essas pessoas, eu prego a mim hoje primeiro. Eu sei que muitas das vezes eu tenho que abrir mão de minhas vontades, abrir mão dos meus desejos,
abrir mão dos meus sonhos, abrir mão daquilo que para mim parece ser importante, simplesmente para mim obedecê-lo. E eu sei que obedecer não é uma tarefa fácil. Primeiro porque obedecer me custa. Me custa às vezes coisas grandes. Mas eu preciso obedecer, Senhor. Eu preciso amar a Tua palavra, zelar por ela em mim. Eu preciso zelar pela minha casa, pela minha família. Eu preciso zelar por tudo que eu tenho, Senhor. E isso, Senhor, não é algo fácil. Porque de verdade, Senhor, eu prefiro a coisa mais fácil. Eu prefiro ter os atalhos. Eu prefiro dar o meu jeitinho. Eu prefiro que seja da minha vontade. Eu prefiro que seja do meu gosto. Mas muitas das vezes, Senhor, a Tua vontade não é a minha vontade. O Teu gosto não é o meu gosto. Aquilo que o Senhor quer de mim não é o que eu quero, mas eu tenho que obedecê-lo. O Evangelho não é uma história com ir. O Evangelho é a revelação de Deus para nós. E o Evangelho nos custa, porque o caminho é estreito. E se o caminho é estreito, eu quero percorrer esse caminho sem sair de dentro dele. E isso pode ser difícil, duro. Isso pode me fazer chorar. Isso pode me arrebentar. Mas eu prefiro chegar na Tua presença, todo arrebentado, mas com o coração puro, a alma pura, o espírito reto e as mãos limpas. Eu te peço isso essa noite, Senhor. Olhe para cada um de nós com um olhar de misericórdia. Olhe para cada um de nós, Senhor, e nos conscientiza dos nossos pecados que estão debaixo do tapete. Nos conscientiza, Senhor, do arrependimento que nós temos que ter. Nos conscientiza, Senhor, que nós não podemos acender uma vela para Deus e para o diabo. Nos conscientiza, Senhor, ou somos santos, ou somos profanos. Ou nos limpamos, ou nos sujamos. Porque não podemos andar nessa terra de uma maneira, Senhor, aonde as coisas sejam da nossa vontade. Primeiro porque Jesus nos ensinou que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, como ela é feita nos céus. Então eu te peço isso, Senhor. Ajuda cada cristão essa noite aqui. Pega na mão de cada pessoa aqui. Pega na mão, ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda. Espírito Santo, ajuda. Ajuda, Senhor, a deixarmos o pecado de longe, a longe. Ensina-nos a morrer para nós mesmos e viver a Tua vida em nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a amar a Tua palavra e obedecê-lo, Senhor. Porque se nós o amamos, obedeceremos os Teus mandamentos. Não nos deixa, Senhor, ficar por besteira. Não nos deixa, Senhor, perder a herança por um prato de lentilhas. Porque mesmo que a gente coma a lentilha hoje, amanhã continuaremos com fome. Por isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Tu és o pão da vida, Senhor. Tu és o nosso pão que nos sacia, Senhor. Tu és, Senhor, o cálice que nos sacia. Ajuda-nos a, como crentes, sermos fiéis ao Senhor e abrir mão das coisas mais importantes para te obedecer, Senhor.
Ajuda-me. Eu estou te pedindo, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, Espírito Santo. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe o quanto eu tenho lutado contra pecados dentro de mim. Mas eu quero ser encontrado por Ti, Senhor. Preparado para entrar na Tua presença, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. É o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.